Todos. Quem não gostaria de dirigir o Corinthians? Ah, Coringão, time do povo, uma potência. Mas o Vitão da Fiel, ele falou mesmo, né? É verdade. Fala aí, Vitor Pereira. O Roger, que já passou um momento, provavelmente um momento bom, a fazer golos, hoje é um jogador que está com algumas dificuldades em responder, mesmo em termos de treino, em termos de lutar para dar a volta à situação. Nem em termos de treino, nem em termos de jogo, as indicações são essas. Portanto, eu tenho que tomar as minhas decisões não com base no nome do Roger Guedes, não com base naquilo que ele já fez, mas com base naquilo que ele está a fazer neste momento. Eu também queria treinar o Liverpool, não é? Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Mas o Liverpool é o Liverpool. Portanto, aqui não é o que nós queremos. Nesta casa, no meu conceito, em termos de jogo, não é o que nós queremos. É o que a equipa precisa. E o que a equipa precisa, às vezes, é do Roger sobre a esquerda, outras vezes precisa do Roger no meio, outras vezes precisa do Roger sobre a direita, e ele tem que ter capacidade de dar resposta a isso. Ou pelo menos tem que ter a intenção de dar resposta a isto. Meu Deus do céu, muito bem. E aí, hein? Eu também queria treinar o Liverpool. Vocês viram ali, ele estava falando sobre a situação do Roger Guedes, que não foi aproveitado. Mas ele disse, eu não vou colocar o Roger Guedes por causa do nome dele, do que ele já fez. Eu tenho que colocar pelo que ele está fazendo, produzindo, se dedicando nos treinamentos. E no momento não dá. Eu também queria treinar o Liverpool. Mas não dá, né? Com todo o respeito que eu tenho ao Corinthians. Que tal essa declaração? Isso está dando o que falar, hein? Zé Comércio Taquera mandou uma mensagem aqui revoltada. Com todo o respeito, tudo isso, não é, tem hora que o treinador fala, eu também queria dirigir a seleção brasileira. Sim. Eu também queria dirigir o Paris Saint-Germain. Eu acho isso, eu não estou levando para o lado ruim isso, não. Eu não estou achando que isso aí, eu não estou achando, eu também gostaria de dirigir o Liverpool. Porque você tem que traduzir o que ele quis dizer. O Roger Guedes pode querer jogar, mas comigo só vai jogar se ele treinar. Todos os treinadores portugueses que estão no Brasil, vocês já repararam isso ou não? Sim, todos, Se não treinar, não for aplicado no treino, não tiver rendimento no treino, não joga. Mas isso não serve para o Roger Guedes, isso serve para o Gabriel Menino no Palmeiras. Sim. Isso serve no Flamengo também para outros jogadores. O João Gomes estava no banco de reservas do Flamengo, meu senhor. Não treinou, não joga. Mas, na verdade, ele quis mostrar, não é nem tanto de jogar, é de, se quiser jogar na posição em que ele solicitou, aberto pelo lado esquerdo, precisa fazer mais. E aí que ele usa essa comparação. Isso, precisa trabalhar. Às vezes eu preciso dele de centroavante, às vezes eu preciso dele da direita, às vezes preciso da esquerda. Então ele precisa querer. A gente se conhece o Roger Guedes há algum tempo, né? Desde que ele saiu lá do Criciúma para jogar no Palmeiras. Sim. Quando ele apareceu no Criciúma muito bem, e o Cuquinha, o irmão do Cuca, o indicou para jogar no Palmeiras. E o Palmeiras o contratou. Essa é a história dele para a chegada no Palmeiras, do Roger Guedes. Enfim, a gente sabe que ele é manhoso, que ele faz bico, que ele fala as coisas de atravessada. A gente sabe como é que ele é. No Palmeiras ele foi enrolado como se fosse uma múmia. Nós mostramos isso ao vivo. Ao vivo. No nosso antigo canal. Então, no Fox Sports. Ao vivo. E por que ele foi enrolado como uma múmia? Porque ele chegou para o treinador, que hoje é o treinador de Juventude. Sim. Né? Chegou para o treinador e falou assim, olha, eu estou na relação, mas você não vai me botar no time principal, eu não vou para a concentração, não. Aí ele chegou no outro dia e foi para a concentração. Chegou na concentração, os caras que estavam lá mandaram ele de volta. Aí no outro dia, no treino, amarraram ele como se fosse uma múmia. É o Roger Guedes, gente. Sim. É o Roger Guedes. Pascoal, mas é importante dizer, pelo menos na minha visão, que não houve desrespeito do Vitor Pereira com o Corinthians. Não. A instituição. Ele não quis menosprezar. Ele exemplificou uma situação. Exato, muito pontual e num contexto irônico, que ele faz uma comparação com a situação do jogador. E até, se você perguntar para o torcedor do Corinthians, o corintiano ia querer que o técnico do time fosse o Jürgen Klopp, porque é o melhor que existe, mas num contexto irônico, de descontração, sem colocar em xeque. Ele nem compara os dois clubes. O Corinthians é questão de momento de hoje
o Liverpool ser um clube mais atrativo que o Corinthians. Isso daí é fato, porque está na Premier League, que é o campeonato mais competitivo do mundo. Finalista da Champions. Isso, não existe nem discussão. Há pouco tempo, essa comparação não seria com o Liverpool, seria com o Barcelona, que jogava o melhor futebol do mundo, e era muito comum a gente ouvir: ah, pô, eu quero treinar o Barcelona, eu quero lá... E é normal. Agora, para mim, mesmo... A gente mesmo diz pra ele: ah, esse jogador X, ele acha que ele vai jogar no Barcelona? A gente não fala isso? Fala. Não, não vai. Você acha que esse cara vai jogar no Liverpool? Não, não vai. Então, eu acho que ele exemplificou. Eu não sei se a torcida do Corinthians levou para esse lado da Eu maldade. acho que alguns levaram e outros não. Você achou? Eu só fico imaginando o seguinte... Eu não levei não, João. Eu só fico, eu imagino, eu só fico imaginando o seguinte: se o Silvinho dá essa declaração. Ah, mas aí... Aí é outra situação. Se o Silvinho falasse, Silvinho falasse assim: olha, eu sou muito feliz no Corinthians, o Corinthians é a minha casa, eu fui criado aqui, mas eu adoraria dirigir o Liverpool. Se o Silvinho falasse isso. Então, se ele falasse isso numa entrevista... não. Depende do contexto. Está falando com um jornal. Eu queria dirigir o Barcelona. Esquece, gente. Aí pega. Agora, dizendo num contexto irônico, de brincadeira, acho que o Silvinho também teria, mesmo pressionado, senão seria levado como um desrespeito ao Corinthians. O Silvinho foi o único treinador que eu vi desses 40 e tantos anos que tenho de jornalismo esportivo, que foi vaiado pela torcida do Corinthians durante o jogo. E aí imagina se ele desse essa declaração. Eu quero ouvir a opinião do Tetra sobre essa declaração do... Rua? Sobre essa declaração do Vitor Pereira? Com certeza. E a declaração do Vitor Pereira? Ele e 99% dos treinadores brasileiros. Assim, ó, não vai longe, não. O Abel foi elogiar o campo do Internacional, quando ele estava no Flamengo, ou foi dizer que perder para o Atlético, lá no Independência, algumas declarações, vocês lembram? A pressão que foi, e aí os resultados começam a não ser os melhores, caiu. Né? Eu estou com meus companheiros aí. Acho também, e eu estava no Sport Center ontem, acompanhando toda a coletiva dele. Então, eu olhando para todo o contexto da coletiva, e não foi só, o Breire até citou a situação do Roger Guedes, mas junto com isso veio uma pergunta dizendo que ele estava jogando mais reativo em alguns momentos do jogo ou em alguns momentos do campeonato. Estava marcando e saindo no contra-ataque. E aí ele vem com toda essa explicação. Além do Roger Guedes não estar bem tecnicamente, fisicamente e de empenho nos treinamentos, português, claro, o Roger Guedes está de biquinho, porque está no banco, porque não está jogando bem, porque deu entrevistas desrespeitando o treinador, teve um jogo que não cumprimentou o treinador, ou seja, é um cara que traz uma atmosfera ruim. O treinador, o cara não está resolvendo, tem jogadores querendo mais, entregando mais, taticamente se empenhando mais, está jogando, e ele está no banco. E ele não foi a primeira opção, nem a segunda para entrar no clássico. Porque o garoto Adson volta para marcar mais, porque o Júnior Moraes está no banco, não reclama, quando entra, dá a vida, porque o Juliano está no banco, quando entra, dá a vida, porque o Fábio Santos, quando vai para o banco, não reclama, o Gil saiu no intervalo, não reclama, entende a metodologia e o que o treinador está querendo para o time. Só o Roger Guedes que faz biquinho, que não gosta, que quando faz 3 gols num jogo, quando ele arrebenta no jogo, quando é para ele se deleitar na fama de um grande jogador. E agora eu pedi para jogar aberto, quando ele me mostrou, eu mostrei para ele que eu tô certo e ele está errado. No momento, o Corinthians tinha tomado de 3. Fez o primeiro tempo ruim, o São Paulo amassou. Mas o Corinthians continua líder. E só vinha pergunta no meio dele. E ele ali se perdeu um pouco. Eu acho que ele poderia ter evitado. Não precisava falar isso, mesmo entendendo o que ele quis falar. É verdade. Eu acho que ele foi muito bem na entrevista até a hora que ele colocou o Liverpool no meio da história. Porque ele estava explicando por que ele não usa o Roger Guedes, que o Roger Guedes não está dando... Ponto final.